jeito de você ter alguma estabilidade. Então, indo para Paulo, essa quarta... Só explicando para enfatizar o seu ponto. A gente ainda tem que fazer... hoje o déficit público esse ano vai ser perto de 100 bi. O Brasil precisa do superávit de 150 bi. Então, a gente tem ainda um ajuste de 250 bi para ser feito. Se a gente não fizer pelo lado da despesa, terá que ser feito por aumento de carga tributária. E ninguém quer pagar mais imposto. O Brasil tem uma carga tributária muito alta. Nós não vamos aumentar. Eu quero deixar muito claro isso. Quando a gente acenou com a reforma tributária, na mesma hora houve uma dosimetria equivocada, puxa para cá, puxa para lá, nós preferimos empurrar para o outro lado. Então, nós não vamos aumentar. Não vai aumentar mesmo. Tem deslocamento. Nós estamos fazendo o que o mundo todo faz. Vai cobrar sobre juros e dividendos um pouco mais, derruba dramaticamente o das empresas e alivia um pouquinho os assalariados, porque isso é um liberal-democrata. Eu controlei os gastos. Ah, mas você não quer zerar o déficit mais rápido e gerar um superávit? Não. Quero não. Está com excesso de impostos. Nós vamos transformar esse excesso de arrecadação. Uma parte aumentou 200 e poucos bi. Veio acima do previsto. 100 e pouco é estrutural. Metade é estrutural. A outra metade pode ter sido... Eu acho que é muito mais do que a metade que é estrutural. Porque a arrecadação depende de nível. Se o Brasil crescer zero daqui para frente, o nível que foi atingido permite uma arrecadação quase 200 bi acima mesmo. Então, o dinheiro do Bolsa Família em si é trivial. Mais 27, 28 bilhões para aumentar o Bolsa Família para 300 reais, está lá, você arrecadou 200 mais, isso é 10% do negócio. Mas o problema não é esse, o problema é que constitucionalmente você precisa de uma fonte. Então, você tem que carimbar, ó, veio de lucros e dividendos, é o Robin Hood, ó, peguei de quem tinha mais e dei para quem tinha menos. É um carimbo, é só um carimbo, não é isso que está acontecendo. Economicamente é o seguinte, o Brasil está mais forte, subiu, se recuperou, o nível de arrecadação subiu, ele pode ser um pouco mais generoso. Só que juridicamente essa história não entra, juridicamente tem que ter o imposto de renda. Então está tudo preparado, só para tranquilizar e finalizando a coisa do teto em si, o seguinte, está tudo preparado para o seguinte, pelo menos esse é o movimento que nós estamos fazendo. Nós fomos por duas vias. O judiciário, a gente mandou justamente estar conversando com o ministro Fux, o presidente Supremo, conversa com o Bruno Dantas, que ajuda a municiar o Supremo, o AGU está indo lá para conversar com o ministro Fux também, está todo mundo municiando o judiciário, pedindo ajuda, falando assim, por favor, nos ajudem. E veja bem, ajuda econômica não é ajuda jurídica, não. Jurídica é o seguinte, quer ajuda? Tudo bem, tira do teto. Se vier 250 bi de precatório, tirar do teto, essa ajuda jurídica eu não quero não, vou sair correndo, porque vai estourar tudo. Eu tenho um orçamento de 90, você fala, pode gastar 250 bi aí, que eu garanto juridicamente. Expectativa de agente econômico não tem nada a ver com o que é juridicamente possível fazer ou não fazer. Pode ser que, imagina no limite, o governo dá uma ordem falando o seguinte, olha, esse negócio de ter essa dívida muito grande aí, 100% do PIB está errado. Monetize amanhã, ministro. Ok. Já pega o avião, sai correndo antes de assinar, porque não dá para monetizar. Então, o negócio não é instrução jurídica, o negócio é o que é possível executar. Então, a nossa sugestão, e veja que nós fizemos uma sugestão que está numa PEC explícita, era justamente criar uma atmosfera que qualquer meteoro que vier daqui para frente vira chuva de meteorito. Ele bateu ali, splita numa opção de pedrinha, voa uma para cada lado, e você passa a ter duas coisas que são essenciais contra o quarto cavaleiro do Apocalipse. Veja, toda a luta é para dar previsibilidade e execuibilidade orçamentária. Toda a luta é por isso. Eu podia ir para o cantinho e negociar um precatóriozinho ali com 2 ou 3 estados, resolvi meu problema e tchau. Não estou cumprindo o meu mandato. O meu mandato é o seguinte, essas contas, essas trajetórias futuras de despesas têm que ser controláveis. Elas têm que ser previsíveis. Daqui para frente, até o fim dos tempos, todo mundo vai saber o seguinte, o judiciário tem independência, o executivo não entra no mérito, nem nada. Mas o judiciário tem noção de que quando ele ordenar dentro do teto, tudo é pago instantaneamente. Quando ele ordena acima do teto, nós temos que ter alguma preocupação. Saída do Bruno Dantas, sugerida, muito boa, senha. Todo mundo que está embaixo do teto pega por ordem de chegada. Quem estiver acima do teto pega e o ano que vem recebe, o ano que vem. Pronto, tranquilo. Sugestão nossa. Adota o teto, como sugeriu o Bruno, muito bom. O que tiver
E usamos toda a metodologia que já foi usada antes, eu não estou inventando nada, eu corri atrás do ministro Gilmar Mendes, corri atrás do Supremo, perguntei o que aconteceu. O meteoro só cai em governo federal? Não. O meteoro já caiu em estado e município? Sim. O que vocês fizeram quando caiu lá? Fracionamos. Era calote? Não foi calote, senão eles não conseguiam pagar. Eu falei, obrigado. Então, quem está falando que é calote não entende nada, é o contrário, é uma admissão de dívida, e dizendo o seguinte, olha, eu pago, vou pagando na medida que eu conseguir pagar. O que tiver dentro do teto é pago instantaneamente, o que tiver acima do teto, nós temos saída. Se for privado, moeda de privatização, participa dos programas de privatização, instantaneamente, pode comprar Casa no Lago, pode comprar Correios, Petrobras, Eletrobras, tudo que tiver à venda. Petrobras é ato falho, é vontade. Agora, se for privado, se for público, encontro de contas. Ceará me deve 10, eu estou devendo 6, deu 4 aqui de saldo, passa para cá, recebe de lá e tal, e pronto, e vamos fazer isso. Então, tudo civilizado, tudo certinho. Eles têm experiência, já fizeram antes e vão nos ajudar. Eu tenho recebido uma mão estendida. O presidente estendeu a mão, pediu ajuda aos poderes, e eles estão devolvendo, nos dando a mão também. Essas mesmas conversas estão com o presidente Arthur Lira, fazendo um belíssimo trabalho lá na Câmara. O presidente Pacheco, como a agenda do Senado estava um pouco mais intensa, porque teve CPI de Covid, de fake news, eles não conseguiram mergulhar ainda na agenda econômica. E eu acho que isso deve acontecer brevemente. O presidente Pacheco já se dispôs em várias declarações, deve ter, não sei se veio aqui, mas deve ter falado, olha, vamos entrar nisso, precisamos ajudar, o Brasil está acima de quaisquer disputas, precisamos resolver esse problema. Então, eu estou muito confiante, primeiro, na democracia brasileira. Então, essa conversa toda de golpe, disso, daquilo, reafirmo, da mesma forma que primeiro subiram em cadáveres para fazer política, os dois lados, não vou falar de um lado só, não, todo mundo que está nervoso. Eu mesmo, se eu estiver nervoso, pode saber que eu também estou fazendo mais do que deveria estar fazendo. Mas subir em cadáver para fazer política. Agora virou derrubar a economia para fazer política. Vamos derrubar a economia. Então, já que estão vacinando muito, não dá para ir por aqui, vamos pelo outro lado agora. Não, vai crescer o ano que vem, é terrível, a pior política econômica já foi feita no universo. Quer dizer, teve gente que congelou preço, sequestrou ativo, deu bicicleta voadora. Os caras fizeram tudo que dá para fazer, num espaço grande de tempo. Às vezes ficaram 10, 15 anos tentando consertar. Nós estamos aqui há 2 anos e meio e parece que a gente não fez nada. Parte do jogo político, zero mágoa, ressentimento, chateado, zero. Direito de cada um opinar. Agora, luz quando tem voz lúcida. Palma para o cara que está enxergando e está orientando corretamente. Então, esse aqui tem falado o tempo todo, os números estão melhorando, os fundamentos estão melhorando, essa confusão que está aí de preço, tem preço pulando para um lado para o outro aí, é justamente pelo barulho político. Eu, particularmente, acho que o barulho político é muito maior do que a realidade política. Eu acho que há um ambiente de cooperação e há momentos de estresse, mas o ambiente é de cooperação. Tem um ponto importante, Paulo, que é o seguinte, a gente teve aquela crise 15 e 16, a gente voltou a crescer em 2017, mas quando a gente olha a taxa de investimento do Brasil, 14, 15, 16 e 17, que a gente voltou a crescer, a queda acumulada foi de 30%. Quando o Brasil voltou a crescer em 17, a taxa de investimento ainda caiu. E depois de 18 e 19, a recuperação foi pequena. Isso. Então, a gente teve, acumulado de 14 a 19, uma queda da taxa de investimento do Brasil de 20%. Isso. Ano passado, a gente teve uma queda de 4% do PIB. Qual foi a queda da taxa de investimento? Quase nada, foi 0,8%. Investimento esse ano vai crescer perto de 10%. Alguém vai falar, não, mas não vale um crescimento de 10% esse ano, que ano passado teve uma queda de 0,8%. Olha só, a queda em 2015 foi 13%. A queda em 2016 era para ter crescido, queda de 12%. 2017, queda de 3,5%. A taxa de investimento desse ano está recuperando. O Brasil está voltando a investir, por isso, quando a gente olha as reformas que foram feitas e essa recuperação do investimento, a gente fica mais otimista. O que eu quero falar com isso é o seguinte, muito empresário me pergunta assim, olha, mas pode dar errado. Claro que pode dar errado. Se a gente fizer tolice,
Se a gente quebrar o teto, resolver gastar mais, dar a Bolsa Família de 400, 500, 600 reais que não tem dinheiro, a gente consegue empurrar esse país para uma realidade muito pior. Consegue empurrar esse país para um cenário, enfim, obscuro, para um cenário que a gente mata o crescimento e mata o investimento. Mas não é isso. Novamente, assim, tem uma coisa, na década de 80, na nossa geração, era muito mais fácil reclamar dos nossos problemas e culpar o FMI, que tinha um problema da dívida externa. Os problemas do Brasil hoje são problemas que nós criamos, que nós temos que resolver. Mas isso é muito importante, porque é o seguinte, o Brasil tem uma chance grande, porque quando eu olho para o setor agropecuário, a maior frustração do PIB do segundo trimestre, quando você abre por setor, foi uma queda muito grande do setor agropecuário por causa de um problema climático. Seca. Exatamente. O setor de indústria e serviços veio na linha do esperado. A queda grande do setor agropecuário no segundo tri significa que o setor perdeu capacidade de crescer nos próximos 3, 4, 5, 10 anos? Não. Então, o Brasil tem um setor agropecuário competitivo, que a gente criou ao longo de anos. Setor de petróleo e gás, Petrobras, preço da ação da Petrobras em janeiro de 2016, não sei se vocês se lembram, era ali um pouquinho acima de zero, R$4. Hoje é mais de R$20, chegou a 28, 29, está na flutuação, mas Petrobras hoje pagou grande parte da sua dívida, é uma empresa no nível de endividamento normal. Desinvestiu em Exatamente, ativos, vendeu ativo que não era necessário. Business, quando você vê, que é uma questão, muitos amigos meus falam o seguinte, mas privatizou pouco. Espera aí, o desinvestimento foi fundamental tanto para investimento privado quanto para dar recursos para as estatais investir no que é correto. Então, hoje, a gente olha o que o Brasil fez nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, independência do Banco Central, marco regulatório de saneamento, marco regulatório do setor de gás, previdência, lei de recuperação judicial, lei do distrato, uma série de coisas que, novamente, para a gente sair da linha correta, a gente tem que fazer muita coisa errada. Eu não quero colocar um cenário de poliana aqui, mas mesmo no ano que vem, a gente deve crescer pouco, 1,5%, mas com juro alto, 8,5%, 9,5%, que é o efeito de política monetária. Mas em 17, 18 e 19, a gente ficou crescendo 1,5% com a política com juro baixo. Agora não, a gente vai ter um crescimento na linha do que vinha crescendo por causa da política monetária. Depois o juro cai e a economia volta a crescer mais. Então, assim, o ponto é, se a gente respeitar o teto, solucionar o problema do Bolsa Família, num valor adequado, R$300, em torno disso, a gente vai para você já falou, eu vou repetir que isso não é trivial. Pela primeira vez no ciclo de 4 anos de governo, o gasto público do Brasil vai cair, e isso nunca aconteceu pós-88. Então, assim, isso não é algo trivial. Quando as pessoas começam a olhar esses dados, se a gente for na direção correta, o país tem tudo para dar certo. Para a gente estragar o crescimento do país, como a gente fez tantas vezes, de produzir décadas perdidas, a gente tem que fazer muita coisa errada. E eu fico um pouco otimista, que eu vejo hoje a classe política mais preocupada. Quando o dólar sobe, quando a curva de juros sobe, quando a bolsa cai, os políticos de Brasília ficam preocupados, eles entendem a mensagem. Será que hoje... E tem uma coisa importante, no governo Temer, que eu participei também, as pessoas falavam o seguinte, olha, o ajuste do Temer, como se as pessoas vivessem em outro país e olhassem de fora. Na verdade, não existia o ajuste do Temer, existia o ajuste que o Brasil precisava fazer, da mesma coisa do governo Bolsonaro. Você pode criticar, pode discordar de uma proposta, mas não tem essa coisa do ajuste da equipe econômica do Bolsonaro, é o ajuste do Brasil. É isso. Então, você pode criticar, mas assim, a sua percepção hoje de ministro da Economia, que está lá no meio dessa batalha, os políticos estão entendendo melhor que, se a gente não for pelo caminho certo, a gente estraga tudo isso que a gente conseguiu. Há essa percepção? Há essa percepção, eles entendem isso. E o que você tem, às vezes, é um jogo de disputa pelo poder, não é? Existe uma disputa pelo poder. Então, você realmente tem que atacar para tentar ganhar a eleição. E o que é ruim, eu acho que são 2 coisas que nós temos que evitar. Primeiro, é o desrespeito. E o desrespeito não é só o verbal, porque todo mundo focaliza muito no verbal. Às vezes o sujeito está te respeitando verbalmente, está com a mão no seu bolso, né? E você falando, olha, Vossa Excelência, vos me sei, com a mão no seu bolso. Então, a atitude de respeito é um negócio um pouco mais amplo, um sentido um pouco mais amplo de respeito. Inclusive de respeito à verdade, de não falsificar narrativas, de não só porque você é contra, você falsifica, dizendo que... eu fiquei durante 30 anos aí, com todos os candidatos a presidente eram de esquerda. Eu sou um cidadão brasileiro que nunca ficou 30 anos sem poder exercer um direito de voto que não fosse de esquerda. Aí o primeiro governo que centro-direita que tem
teve uma tentativa no Collor, sofreu a intervenção. Aí você fala assim, não, mas aperfeiçoamento. Eu podia olhar de duas formas. A forma negativa, falar assim, golpe. Depois de 30 anos, 20 anos fora do poder, a esquerda tentou e foi derrotada no voto direto. E não aceitou o resultado das urnas e deu um golpe, por causa de um Fiat Elba. O que foi o Lava Jato depois? Quais foram as multas depois? Foram muitos, os escândalos de corrupção foram muito maiores do que aquele. Então, por que lá teve e agora não teve? Então, eu podia ter ido para essa narrativa de descrença na democracia brasileira. Nunca pensei assim. Eu pensei sempre o seguinte, aperfeiçoamento das instituições. Bobeou, não tinha sustentação parlamentar, deu pretexto, pisou fora da linha, o VAR pegou, tirou de campo. Eu quero continuar com a mesma percepção de que nós somos uma democracia, que você não pode descredenciar o resultado das urnas, você não pode desrespeitar uma presidência. O presidente é um homem simples, a turma bate nele todo dia, ele vai para o cercadinho, bate de volta, e fica um bate. Não é... É um ser humano, ele também está errando. Quem tivesse também tomando o pau que ele está levando todo dia na mídia, de repente, não sei se... Da mesma forma como o ministro Supremo aí também perdeu a serenidade, porque parece que estavam atacando ele, ameaçando a família. Isso é um negócio terrível, isso é muito ruim. A democracia exige uma certa civilidade, uma certa moderação, por isso que eu estou falando. Eu era um cara meio abrasivo, eu já estou vendo que isso está errado. Está errado. Tem que, a primeira coisa, respeito, serenidade. Então, esse troço está faltando. O resto vem junto, vem diálogo democrático. O sujeito pensa uma coisa, você pensa outra. Por exemplo, qual é a grande diferença hoje? Como você mencionou, o Brasil não recorreu à dolarização da economia, como a Argentina, por exemplo, recorreu. Nós sofremos a dor de cada erro. Quando a gente segurou o câmbio explodiu e depois nós aprendemos a flutuar. Claro, explodiu, flutuou contra a vontade. Explodiu, quando você viu, já estava flutuando. A mesma coisa, você estava gastando muito, já num regime de inflação mais baixa, o juro estava na lua, lei de responsabilidade fiscal. Então, foi um aprendizado. Vamos privatizar as empresas. Aí o outro governo que entrou não privatizou, começou a corrupção. Olha, está vendo? Essas empresas já não estão conseguindo investir, perderam a capacidade de investimento, elas bloqueiam os investimentos que entrariam do setor privado, porque se tem uma Eletrobras, se tem uma Petrobras no setor, para que eu vou investir? O governo tem um monopólio do setor, literalmente, então não vou investir nesse setor. Então, quando você vende, você acaba não só saneando aquela empresa, você veja Vale do Rio Doce depois da privatização, não só ela está saneada, como agora você desbloqueia para a competição, vai entrar uma opção de gente do setor privado também. Então, nós estamos avançando. Quando eu vejo as críticas à privatização da Eletrobras, é desinformação, muita desinformação, entendeu? Conversa, chama aí o Diogo Macorde, o nosso jovem que estava pilotando lá as negociações, mas venderam por um preço muito baixo. Não tem nada disso, foi vendido, quer dizer, a gente nem gosta de comentar os números e tudo, mas a gente acha que o governo vai chegar a ter quase 100 bilhões nesse negócio. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Boa parte dos jabutis que dizem que ficaram lá e que desconfiguraram a privatização, alguns jabutis eles evaporam. Por exemplo, você diz o seguinte, o custo da energia está chegando agora a 2.600, né? O metro cúbico lá da unidade, né? BTU, uma coisa desse tipo. O que está escrito lá, que eles botaram lá, mas o pessoal do Norte e Nordeste exigiu que o governo compre. O governo está comprando a 300. 300 é 1/3 do custo atual, com algumas termoelétricas a 2.600. Então, é o seguinte, se te vender uma BMW por R$30, você se comprometeu a comprar. Então, não existe, isso não vai acontecer. Então, boa parte das obrigações que estão lá são tecnicamente, inteiramente dispensáveis e não acontecerão. O governo não vai perder aquele dinheiro. Agora, tem uma coisa ou outra que faz sentido. Por exemplo, eu só deixo você privatizar a Eletrobras se você cuidar também da revitalização do São Francisco. Quanto que é? São 2 bilhões em 10 anos, 200 milhões por ano. Pelo amor de Deus, você vai deixar de revitalizar um rio que está irrigando o Brasil inteiro. O certo, tecnicamente, é venda pelo maior preço possível,
reduz a dívida, e esses recursos, então, você vai lá e, através do orçamento, coloca para revitalizar o São Francisco. Mas isso é o mundo ideal. O mundo possível é o seguinte: eu só privatizo se você der algum recurso lá para a minha região. Aí, quando você faz um pacto desse, de governabilidade, a privatização é irresponsável, destruir. Fake news, narrativa falsa.